coloca na condição aqui, no texto, ele coloca essas duas condições, né? Ou, às vezes, um momento de passar uma vergonha, como crente, ou às vezes alguém que teve a oportunidade de tomar posse da palavra e fez outra escolha, né? Então ele coloca ou vexame, ou bem-aventurança. A bem-aventurança é ser bem-sucedido, vocês já conhecem bem essa expressão, né? Então a escolha é sua. Por quê? Eu quero que você repare bem atentamente a palavra que o salmista coloca, e depois eu quero lembrar vocês sabem, quem não sabe ainda vai ficar lembrando agora, que foi o salmista Davi que escreveu esse salmo, e numa ocasião um tanto curiosa. Eu quero convidar vocês para estarem atentos a essa experiência pessoal de Davi. Então, vexame ou bem-aventurança. Vamos fazer a escolha adequada? Verso 4, no primeiro momento, busque acolhimento no Senhor. Veja só, busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Se eu perguntasse para você, no momento da sua caminhada, que você estava assim, aflito, passando por necessidade, na nossa caminhada, ainda mais aqueles que têm muitos anos de conversão, o Sr. Efraim, Ramaldi, começando por essa sequência, né? Imagina, quantas e quantas vezes já de momentos, experiências grandes, experiências marcantes, às vezes experiências de coração, né? Coração às vezes pequeno demais, não cabendo no peito, ou grande demais, a garganta seca, e a gente então clama, porque conhece o Senhor, confia no Senhor, a gente clama, e Ele atende, Ele manda um anjo na nossa casa, manda uma pessoa, manda a solução, e a gente então levanta a mão e glorifica, obrigado Senhor, porque o Senhor foi grandioso conosco, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos experiências para contar o testemunho, né? Então isso é muito bom, a gente poder dizer para todo mundo, olha, eu busquei o Senhor enquanto eu estava aflito, e Ele me ouviu e me atendeu, Ele me acolheu. A palavra acolhimento é muito forte, uma palavra até carinhosa, porque fala acolher, ele usa a expressão, o salmista também usa a expressão da galinha que coloca debaixo das suas asas os seus filhos, seus filhotes, seus pintinhos, né? Dando segurança, livrando do vento gelado, livrando do frio, né? Às vezes de uma outra ave, de um gavião. Então dá a sensação de segurança. O próprio Senhor Jesus lá em Mateus 23, ele fala isso, né? Quantas vezes quis eu, ó Jerusalém, acolher vocês como a galinha acolhe seus pintinhos, e no entanto Israel fez-se, às vezes, coração duro, né? Negligente. Então aqui a palavra buscar o Senhor e ser acolhido sugere exatamente isso, como está no Salmo 91 que nós lemos aqui, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Ele fala, olha, caia 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, né? Nada te acontecerá. Então é muito bom a gente sentir esse acolhimento do Senhor. E é muito bom a gente poder dar o testemunho que quando estávamos passando por dificuldades, o Senhor ouviu o nosso clamor. E então a gente aprende a receita, né? Então a primeira ocasião é de fato confiar no Senhor, buscar o Senhor e ser acolhido por Ele. O Salmo 40 que vocês conhecem, eu gosto muito, ele fala, né? Esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele se inclinou, tirou meus pés da lama e colocou sobre a rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. Ou seja, a situação estava tão difícil, irmãos e irmãs, e eu clamei ao Senhor, Ele me tirou. Ele coloca uma metáfora, uma figura de linguagem para dizer, olha, eu estava no meio de um lago, né, afogando, passando uma crise terrível, e a sensação que eu tive é que quando eu clamei, o Senhor me tirou de lá e me colocou os pés seguros sobre uma pedra, uma rocha, ou seja, terra firme. Então, colocar nos lábios um novo cântico, agora eu vou dar o testemunho, porque eu clamei e o Senhor me ouviu, né? Ainda um outro salmo, 42, esse eu queria que, está aí pertinho mesmo, eu queria que você conferisse comigo. 42, dois versículos, o versículo 3 e o versículo 5. Olha só que curiosidade que temos aí nesse trecho do salmo. No 42, olha só, às vezes a nossa vida, irmãos, passa por experiências assim. No verso 3 ele fala, as minhas lágrimas têm sido que o meu alimento dia e noite. Sabe aquela sensação que você fala, poxa, mas é só essa semana, eu tenho certeza que na semana que vem vai melhorar. Aí vem a semana que vem e não melhora. Vem a outra semana e não melhora. E ele fala, a sensação é, o tempo todo essa situação não se resolve. Então ele clama ao Senhor, ele fala, olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Aí, às vezes, Deus permite que experiências amargas a gente vive, né? Às vezes passar por situações mais difíceis ainda de prova, e vem alguém na sua casa te visitar.
Se você já não passou por isso, não sei, eu já. Né? Vem na sua casa, mas escuta, mas você não é crente? Cadê o seu Deus? Mas desde que eu te conheço, você está na igreja, por que você está passando por essa situação? Lembrem, irmãos, foram os mesmos amigos de Jó que foram lá fazer exatamente essas mesmas perguntas a ele. Porque é o Senhor nos provando, é o Senhor nos mostrando que, de fato, em tempo que a gente está de glória, a gente levanta a mão e glorifica o Senhor. Mas em tempo que a gente está passando na situação de lágrimas, de medo, de angústia, de pequenez, de condição quase que de invalidez total, que a gente não consegue ver e visualizar nenhuma solução, né? Aí é a hora que a gente faz o quê? A gente se prostra e fala: Senhor, coloca as tuas mãos e vem me visitar, como falou Ezequiel, né? Porque eu não posso fazer mais nada, né? E no verso 5 ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sabe aquela perturbação, né? Dentro do coração? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu, né? A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, voltando lá para o Salmo, a primeira oportunidade que a gente vê nesse Salmo é quando ele coloca, na primeira experiência, é buscar o Senhor e sentir que é acolhido. Buscar o Senhor e sentir que de fato Ele atende às nossas súplicas e também tira do nosso coração, Senhor Nelson, os nossos temores. Então, buscar aqui significa ter a certeza, né, de que estamos fazendo a coisa certa e mesmo que em tempo de crise estamos esperando o livramento do Senhor e o acolhimento do Senhor. Eu vou contar para vocês, pedindo para vocês irem para lá, a primeira experiência de quem escreveu esse salmo, que foi Davi. Davi, num tempo de luta, num tempo de medo, de temor, ele escolheu buscar o Senhor. Ele escolheu confiar no Senhor e falar: Senhor, me dá livramento, porque eu não posso fazer nada diante dessa situação. Abra comigo um texto conhecido de 1 Samuel. Vocês vão entender já já qual é a proposta da nossa meditação a partir desse texto. 1 Samuel, eu queria que todos encontrassem, para que de fato releiam essa história e ver como a nossa vida pode nos propiciar situações tão diferentes, né? O mesmo grande Davi, o mesmo rei Davi, que viveu experiências tanto positivas quanto negativas. Então, na 1 Samuel, no capítulo 17, reparem. Na 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, vocês sabem que Samuel foi até a casa de um homem chamado Jessé, que tinha 6 filhos, e na expectativa de Deus mostrar a ele qual era o escolhido, o segundo rei de Israel. O primeiro era Saul, que Deus estava com o propósito de trocar, né? Então foi até a casa de Jessé, foi lá o profeta e foi conhecer os filhos de Jessé. E o Senhor falou para ele: não olhe o seu exterior, porque eu não sou como o homem que vê o exterior, eu olho o coração. E ele foi lá conhecer os filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. E ele chegou, e depois de olhar a todos, no último momento, o pai chama Davi, que era quem cuidava das ovelhas, lá no campo, lá no pasto, chama Davi. Davi baixinho, como fala, a estatura era de pequena estatura, assim como eu, era um homem que só servia para cuidar do gado, porque quem era homem forte, grande, era soldado, defendia a propriedade da família. Então Davi estava cuidando lá do pasto, porque era um homem pequeno, mas foi exatamente ele que Deus separou. Mas o que é importante é que esse texto conta, narra as experiências que esse Davi teve no campo, quando os leões, por exemplo, vinham para comer a ovelha, né, para matar a ovelha, ele defendia. E aí ele conta essa história para o rei Saul quando é chamado. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então vocês sabem que ninguém queria enfrentar o gigante. Então Davi fala consigo: olha, se Deus tem me dado vitória até aqui, se Deus me escolheu para ser esse ungido, então o Senhor também vai me dar vitória contra qualquer situação, porque até aqui Ele tem me dado vitória. Lembra domingo quando nós falamos? Se Deus tem atendido a todos esses anos da sua vida, nos momentos de dificuldades que você teve, que você clamou, você deu testemunho da bênção que foi alcançada, a pergunta que a gente sempre deve se fazer é: por que agora Deus pararia de atender? Né? Então Davi conta essa experiência. Quando eu estava no campo, de todas as minhas lutas, dos ursos, dos leões, o Senhor me deu condições de vencê-los. Mas também agora sobre esse gigante, também Ele me dará vitória. Aí veja o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, já enfrentando Golias:
Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem, irmãos? Hein? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amados irmãos e irmãs, às vezes, na nossa caminhada, a gente se encontra com esse primeiro Davi, né? A primeira experiência de Davi. Um homem destemido. Um homem ainda que jovem, com pouca experiência, mas um homem de muita fé, de esperança, coração aquecido, um homem corajoso, destemido, confiando de fato no Senhor, e ele vai, enfrenta o Golias e tem vitória. E quando a gente volta para os nossos olhos, para o Salmo 34, a gente descobre uma novidade. Porque se no primeiro momento ele fala, busca o Senhor, e ele vai te livrar de todos os seus temores, mas ele continua. No verso 5 ele diz, voltou para o Salmo 34, verso 5 diz assim, ó, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais, o quê? Sofrerá vexame. Valendo um chocolate. Do que vocês acham que Davi está falando? Olha só a diferença, Tiago, entre o verso 4 e o verso 5. O verso 4, o mesmo homem que escreveu o Salmo, falando da sua vida pessoal, ele fala, busquei o Senhor e me livrou. Quando eu clamei, ele me livrou de todos os meus temores. Lembrando então do tempo do campo, dos leões, dos ursos, lembrando do gigante Golias que ele venceu, que ninguém podia imaginar, ninguém apostaria no Davi contra o Golias. O Senhor deu vitória a ele. Por que será ele escreveria aqui, Márcia, no verso 5, se a gente contemplar o Senhor, nosso rosto jamais, ou seja, a nossa face, a gente jamais vai ficar vermelho, né? Sabe o que a gente fala quando a gente fica vermelho de vergonha? Ele fala, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais ficará vermelho. Na nossa tradução seria assim, né? De vergonha. Qual é a situação que nos dá vergonha? Então, mas Deus não nos abandona, mas às vezes nós abandonamos a Deus. Nós pecamos, né? Exatamente. É pecado. Ou às vezes, sim, o pecado por coisas que estamos fazendo conscientemente, mas às vezes o pecado da omissão, né? Deus está mostrando para nós a direção, a gente insiste em ir noutra, em fazer escolhas equivocadas. E de que momento Davi está falando? Eu queria que vocês conferissem comigo, né? Ainda em Samuel, agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 21, na primeira de Samuel, olha só, no capítulo 21, o mesmo Davi, parece até que é outra pessoa, né, escrevendo, porque a situação é tão diferente. Antes você vê um Davi destemido, um Davi que clama ao Senhor, que espera no Senhor, que confia no Senhor, que dispensa a armadura que Saul tentou dar a ele para enfrentar o gigante. Ele fala, não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Por isso que ele fala, tu vens contra mim com espadas e cacetetes, eu vou contra ti em nome do meu Deus. E ele vai e tem vitória. Não tem medo diante da novidade, diante da situação adversa, diante da garganta seca, da angústia. Não tem medo, ele está enfrentando. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está à frente como um guerreiro. Mas o tempo passa, muitos anos depois, esse mesmo Davi, que acumulou tantas vitórias, tantas conquistas, achou que ele podia agora enfrentar qualquer situação, mas em seu próprio nome. Será que nós às vezes não fazemos isso, irmãos? Né? Capítulo 21 diz assim, ó, verso 8, disse Davi a Aimeleque, não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há aqui outra senão essa. Disse Davi, é isso mesmo, irmãos, que está escrito aí? Olha só. Ele fala, não há outra semelhante? Então, me dá. Cadê o Davi que vai sem espada, sem cacetete, vai em nome do Senhor? Aqui, irmãos, diante de um outro desafio, ele decide pegar numa espada. E Deus não chamou Davi para enfrentar as suas lutas com espada, né? Ele vai e tem um vexame. Vamos continuar o texto? Verso 10. Levantou-se Davi naquele dia
fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras. Começou a pensar: esse negócio não vai terminar bem, né? A minha fama aqui é mais do que eu posso aguentar, né? Então, olha, guardou Davi essas palavras, considerando-as consigo mesmo. E teve o quê? Muito medo. Muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se fez o quê? Olha só. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia o quê? Doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Você já tentou imaginar essa cena? Desespero. Né? Esgravatar, vocês sabem onde vai a gravata, é aqui, né? Então esgravatar é fazer isso aqui, né? E saliva para a barba, então é deixar a saliva sair para se fingir. O texto fala literalmente isso: se fingir de doido para passar despercebido diante do medo de um grande rei que estava ali, que pudesse de repente testar a força de Davi. Eu pergunto para vocês: se esse homem decidisse testar a força de Davi, se fosse com espada, vocês sabem quem ia vencer. Mas se fosse o mesmo Davi, quando começou a sua caminhada de fé, entendendo que o Senhor estava à frente, não preciso de espada, nem de cacetete, nem de nada, porque eu vou contra as minhas lutas em o nome do meu Deus. Amados, é esse desafio que a gente tem que fazer sempre na nossa vida. Olhar para trás e ver como é que nós começamos. Como é que nós começamos a nossa caminhada? Confiando sobretudo no Senhor. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de médico, de advogado, de prudência, segurança. Não estou dizendo isso. Mas nós não podemos começar com isso. Nós temos que começar com o Senhor, como Davi começou. Então o tema da nossa meditação, já desde o começo, é vexame, vergonha ou bem-aventurança. Depende da escolha que a gente quer fazer. Davi, quando escolheu andar com o Senhor, ele venceu o urso, o leão e o gigante. Mas quando ele achou que ele podia mudar de estratégia e pegou a espada, ele precisou fazer essa situação vexatória. Daí ele escreve o Salmo 34. Clamou esse aflito e o Senhor o acolheu. Livrou o quê? De todos os seus temores. Eu vou terminar citando para vocês os versos 7 e o verso 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí ele fala: então prova, experimente isso. Tiago, Davi já tinha experimentado isso. Não precisou de cacetete, nem de espada, nem de escudo, nem de nada. Não era um homem habilidoso como soldado, mas era um homem de fé. Falou: Senhor, vai e me dê vitória. Eu vou contra ti em o nome do meu Deus. Ele tem vitória. Quando ele decide mudar de armas e pegar a espada, ele tem o seu primeiro vexame, a sua primeira vergonha na vida. Amados, que nós sejamos assim, conscientes claramente da nossa caminhada de fé. Eu sei que nós vamos passar por situações como Davi passou. Mas não mude de arma. Continue com o mesmo Deus, como Paulo fala. O mesmo Deus que começou boa obra em você, Ele vai completar. Ele vai completar. E ir até o fim, para que no final você possa olhar para trás e falar: lembra o hino que nós cantamos? Não, nós vamos cantar, né? Nós já cantamos, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Não, já não cantou. Não? Já. 412. Cantamos. Eu sei em quem eu tenho crido. Então o Deus que já começou boa obra em nós, Ele vai até o final. E nós não podemos mudar de linha, nós não podemos mudar de caminho, porque é nesse caminho mesmo. Não podemos mudar de arma. Confiar sempre no Senhor. Espera nele, como Ele mesmo fala, né? Vamos terminar lendo aí o Salmo seguinte, o 37, como nós lemos também domingo. O 37, apenas 3 versículos. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Salmo 37.